Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente fala de política e, com a sua permissão, que mora em outro estado brasileiro, a gente vai puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha aqui, não é? Falar um pouquinho mais do Distrito Federal. Isso não quer dizer que a gente não abranja alguns aspectos da área federal, até porque o que acontece aqui acontece aí também. Eu imaginava até que o Distrito Federal viesse a ser bastante diferente a partir do momento em que nós demos representatividade política, mas nós copiamos tudo de errado de lá de fora e ainda hoje estamos tentando consertar aqui, né? Ainda bem que chega uma moçada nova que nos traz pelo menos a esperança de mudança, né? Essa meninada, você olha para o Ministério Público hoje está com muita gente, né? Uma meninada bacana, mocinhos e mocinhas que estão fazendo a diferença, e também em outras áreas. E aqui no Distrito Federal, nós também estamos tentando uma mudança. E hoje no programa, eu acho que a gente vai falar um pouquinho dessa mudança, porque eu estou recebendo o mais jovem deputado distrital de Brasília nessa legislatura. Ele é deputado mais jovem, foi eleito para a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Vai ter que trabalhar, meu Deus do céu, para tudo isso aqui, para dar conta, não é fácil não. Uma das mais importantes da Câmara, e é líder do bloco Justiça Social, que é o maior da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Eu estou com Eduardo Pedrosa, sobrinho da nossa querida Eliana Pedrosa, é bom lembrar, né? Eliana foi candidata ao governo do Distrito Federal, imaginávamos até que ela fosse a eleita, porque nos primeiros momentos, sabe, explodiu, né, nos números, mas lamentavelmente não se elegeu. Seja bem-vindo, Eduardo. Celso, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que acompanham a gente agora aí na televisão, as pessoas aqui da TV Gênesis que me receberam super bem desde o primeiro momento. São muitas missões pela frente, a gente que é jovem e que está na política tem que dar uma resposta para a população. As pessoas nessa última eleição fizeram uma renovação muito grande em todos os quadros a nível de Brasil. É verdade, Câmara, Senado, aqui, né? Que esses políticos novos, as pessoas que estão entrando agora, tragam um resultado diferente daquilo que vinha acontecendo no nosso país. E nós vamos trabalhar muito para poder mostrar para as pessoas que tem gente nova, com gás, com vontade de realizar e de fazer as coisas direito aí no nosso país. Você se elegeu pelo PTC. Sim. Certo? O PTC não atingiu aquela cláusula, né, de barreira e tudo mais, e aí você vai ter que mudar de partido, não vai? Vou, Celso. Na verdade, o PTC não atingiu a cláusula de barreira, nós temos a prerrogativa de mudar de partido. Naturalmente, a gente quer valorizar o partido no qual a gente está, né? O partido que me elegeu. Foi o partido que abriu as portas para mim e me deu condição de estar onde eu estou hoje. A gente tem que ter gratidão. Mas a gente tem que aguardar o PTC definir se vai fundir ou não para eu poder tomar um posicionamento. Eu já venho avaliando outras possibilidades, mas sempre com muito respeito, com muita conversa dentro do meu partido. Você vem de uma família bastante representativa, né? Eu acabei de citar a Eliana Pedrosa, foi para mim a melhor secretária da área social que nós tivemos no Distrito Federal. Torci muito para que ela fosse a governadora de Brasília, porque ela se voltaria para os mais pobres, e quando eu disse que se voltaria a ela, como eu a conheço bem, eu tenho certeza absoluta que a promessa dela seria cumprida. Não é igual uns e outros, não, que chegam, abraçam todo mundo, que o povo é povo, né? E eu sou povo, mas na hora igual que manda o figurino, lamentavelmente, esquece o povo. Mas tudo bem. Você vem daí, você tem um pai também, o Eduardo, que é muito ativo, né? É um cara que não para também, que vai em frente e tudo mais. Dentro desse seu mandato, os dois terão influência ou você, jovem, só vai buscar de vez em quando para pedir algum conselho? Não, são bons conselheiros, né? Eu pude acompanhar o trabalho da Eliana de perto por muito tempo. Criei o gosto pela política ao vê-la trabalhar. A Eliana é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que tem palavra, uma guerreira, uma mulher muito aguerrida. Como deputada, foi exímia, como secretária deputada com maior produção na história da Câmara Legislativa. Acompanhei muito de perto, até porque ela fazia questão de divulgar todo o trabalho dela. Ela é um motivo de muito orgulho para nós. Agora a Eliana não se elegeu, voltou a seguir a vida dela, mas é uma grande conselheira, uma pessoa que nos momentos de dificuldade, dúvida, a gente ouve sem dúvida, por saber que é alguém que já conhece muito
né, da política, desse contexto que a gente precisa estar sempre antenado, para que a gente possa estar fazendo sempre melhor, né? Pegar as boas experiências, copiar, e as experiências ruins a gente eliminar do nosso mandato. Você Meu também pai é um vem grande conselheiro da área também. empresarial? Venho da área empresarial, me empreendi aos 16 anos de idade, quando montei minha primeira empresa. Não trabalhei nas empresas da minha família, como tem gente que fala aí. Todo mundo já fica pensando isso, né? Mas eu sempre toquei os meus negócios, empreendi desde cedo. Mas em que área? Eu cheguei ano passado eu tinha 9 empresas, né? Já tinha conseguido constituir um grupo econômico no qual eu tinha criado, desenvolvido essas empresas, mas a gente, de alguma forma, acaba procurando o que é melhor para nós naquele momento, e eu gosto da política. Qual é a área que você milita mais como empresário? Ou militava? Eu militei muito no setor de infraestrutura, né? Trabalhei na parte de pavimentação, infraestrutura em geral. Trabalhei bastante também, nós temos uma empresa de prestação de serviço, também de vigilância, fora da minha família. Então eu construí o meu caminho, sabe? Mas com muito trabalho, muita luta, e consegui realizar muitas coisas. Como empresário, você sofreu o desgaste dessa crise econômica, teve que botar gente na rua, todos nós que sofremos. dói, machuca, Todos eu sei nós que sofremos. dói, machuca. Até porque quando o dinheiro sai da praça, naturalmente as empresas elas têm que reduzir despesa, né? É preciso você rever custos, rever várias coisas específicas, no qual a gente acaba, às vezes, perdendo um serviço ou outro que a gente costumava prestar, ou o montante financeiro que a gente gerava passou a ser um montante financeiro um pouco menor. Mas a gente mesmo assim conseguiu crescer ao longo desse período. Perdemos um pouquinho, mas dentro do contexto geral a gente não foi tão mal como outras empresas no mesmo segmento que o nosso. Você acha que há esperança realmente de melhorar eu creio, e que as empresas consigam? Eu creio, vou trabalhar muito para isso e não vejo outro caminho para melhorar o nosso país sem valorizar o empresário, sem dar condição do empresário gerar emprego, sem dar condição das pessoas terem acesso a um trabalho. Não existe possibilidade de a gente mudar esse país nosso sem o povo ser independente de verdade. As pessoas hoje, elas ficam dependendo de um político, dependendo da ajuda de alguém. Ninguém quer mais isso, gente. O povo não quer mais isso. As pessoas querem condição de conquistar as coisas com as próprias mãos. Verdade. Isso passa por dar condição do empresário gerar emprego, fomentar negócios e movimentar a economia do Estado. Né? Nós temos que lutar por isso ali na Câmara, porque Brasília tem condição de se tornar um polo no Brasil de inovação, de ciência e tecnologia. Nós temos uma posição logística estratégica, nós estamos no centro, né? Nós estamos na capital da República, nós temos uma mão de obra de qualidade aqui, nós temos várias empresas a nível mundial querendo vir para cá. Nós temos que investir nisso. E por que não vem? Não vem porque... A porta está trancada, quem é que trancou? Muita burocracia, um processo, falta interesse político de trazer, falta o interesse político de fazer coisas que outros estados já estão fazendo no nosso país, essas empresas estão migrando para esses locais. Né? Mas eu acredito que esse governo que está aqui é um governo que vai tentar realizar essas pautas. Né? Eu tenho conseguido ter um alinhamento muito bom com os secretários a nível das comissões que a gente tem tocado. Então, como eu fiquei presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico na Câmara, o secretário do Desenvolvimento Econômico, eu tenho conversado com ele constantemente e trabalhado para melhorar projetos, para construir coisas, propor coisas que a gente tem visto acontecer no Brasil. Posso dar um exemplo disso. Belo Horizonte, por exemplo, deu isenção de ISS para empresas de tecnologia, para constituir uma situação no qual vai trazer empresas do mundo todo. E nós temos que seguir o mesmo caminho, a gente compete com esses estados. A gente tinha a situação do ICMS, do querosene de avião, que dava uma possibilidade boa de outras pessoas virem para cá. Trazemos todo um novo ambiente de turismo para a nossa capital, que nós votamos semana passada na Câmara, foi um dos grandes defensores disso, para que a gente possa voltar a movimentar a economia aqui também, que é uma coisa que outros estados já tinham feito e a gente tinha que fazer para se igualar, porque senão a gente ia perder em competitividade diante desses estados. E tem muitas ações que às vezes parecem até impopulares, mas que são necessárias ser feitas agora para que a gente possa melhorar as coisas. Né? Eu fico imaginando, nós temos uma cidade digital aí, que de digital praticamente não tem mais nada, né, amigo? Não deram a santa oportunidade de vir empresas, como você está citando aí. Olha, agora. Celso, eu até posso... Né? E eu ocupar esses espaços, né? Eu estou trabalhando num processo, por exemplo, que a gente fala de criar cidade inteligente. Eu estive na Anatel, conversei com o presidente da Anatel, me disse, Eduardo, nós estamos no último lugar hoje no Brasil, entre as capitais com mais de 1 milhão de habitantes, em conectividade. Brasília é a inimiga número 1 da conectividade. Como que nós vamos falar de cidade inteligente na cidade que você não tem acesso a dados, que você não tem conectividade? Então, nós temos que trabalhar em cima de marcos legais, na construção de projetos de lei que facilitem
que essas coisas aconteçam aqui. Porto Alegre mudou a legislação 3 anos atrás e mudou o panorama de lá. Nós temos que seguir a mesma linha. A gente tem que estar antenado do que está acontecendo no Brasil para que a gente possa copiar aquilo que tem de melhor e tentar criar aquilo que é melhor para que a gente possa sair na frente dos outros estados. E você está à frente de um grupo lá, que é o maior de parlamentares. Você vê possibilidade de acontecer essas mudanças? Eu vejo possibilidade. Pelo menos do ponto de vista da Câmara, eu posso te garantir que eu tenho visto muitos deputados engajados nessa causa. Eu, dentro da minha própria comissão, eu fiz um compromisso com todos os secretários, fui o primeiro deputado a fazer isso na história da Câmara. Falei, olha, gostaria que vocês despachassem uma vez por mês de dentro da Câmara Legislativa, para que a gente possa dar mais celeridade nos projetos e para que a gente possa dar condição dos secretários também terem contato com a comunidade aqui na Casa do Povo. E os secretários toparam e vão fazer isso junto conosco. Então, a gente está tentando inovar e, de alguma forma, criar uma interação entre o Executivo, o Legislativo e as pessoas, para que a gente possa realizar coisas diferentes. Olha, nós estamos falando, e a gente sabe disso. Brasília é um maná para quem vem para cá, quando se possibilita essa vinda. E ganhamos nós com empregos, né, e grandes representatividades e impostos que entram para os cofres públicos. Agora, o atual governador disse em sua campanha que mudaria as dificuldades, né, retiraria esta burocracia, que eu chego a dizer que ela é enquadrupada, entendeu? Porque realmente, sabe, eles não querem facilitar, eles só querem complicar, né? E aí, você acha que você tem conversado com o governador? Não, eu tenho buscado? Busquei. Porque até o momento eu não senti que ele tivesse aberto as portas para que essas grandes empresas venham e possam começar a trabalhar. O que eu tenho visto é que muitas continuam esperando o tal da permissão para poder começar a trabalhar. Essas grandes empresas, elas têm que ver algo de atrativo na cidade para querer ir para lá. Nós temos que criar um ambiente para receber essas empresas aqui. E a gente tem tempo para realizar. Eu levei para o governador algumas sugestões, levei algumas ideias. Venho, ao longo desses últimos dias, tentando, de alguma forma, levantar o que tem de melhor no nosso país para que a gente possa tentar realizar aqui em Brasília. E não é só dando terreno que nós vamos mudar isso. O PRODEF é um exemplo muito claro do que foi feito aqui em Brasília e não deu certo. Não, vamos fazer um programa que dá área para as pessoas. Mas não deu certo, não dá certo. Eles não deixaram dar certo, amigo. Porque não tem uma política pública voltada para a geração de emprego na distribuição dos lotes do PRODEF aconteceu como aconteceu em outras distribuições de lotes em Brasília. Poxa, você sabia, tinha uma lei que obrigava o cidadão a pegar o lote, edificar, colocar X empregos. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, eu conheço grandes empresas que, acreditando nisso, edificaram e acabaram não mudando para lá, porque aquilo ali está um negócio, eu estou falando de alguns que eu conheço, está um negócio perdido ali, ó. Você está mais para a solidão do que para trabalho realmente efetivo. 90% dos terrenos que foram entregues não atingiram a finalidade que era gerar emprego e movimentar a economia. Então, é um programa que não deu certo. Claro, tem que ter uma fiscalização, tem que ter um acompanhamento, mas tem que ter uma política pública. O que nós vamos querer fazer? A gente quer desenvolver um parque tecnológico em Brasília? Quais que são os passos para isso? Como que nós vamos estruturar o nosso Estado para receber isso? O que esse empresário quer ver no Distrito Federal para que ele possa sentir que aqui é o lugar ideal para ele se instalar? Então, essas são perguntas que a gente hoje se faz, mas são perguntas que claramente a gente tem que trabalhar em cima delas na política pública de Estado. A Secretaria de Ciência e Tecnologia não tem que estar trabalhando para um lado e a desenvolvimento econômico para o outro. Elas têm que estar trabalhando dentro do mesmo propósito, estabelecido pelo governo, do que ele quer realizar. O que nós temos vocação para fazer? O que o DF tem condição de realizar? Então, nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Porque quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Nós estamos numa terra do desemprego, lamentavelmente, né? Deu até uma melhoradinha, o IBGE soltou uns números agora, né, mostrando que fechou 2018, que deu até, como diz, subiu um tiquinho assim, né? Até aqui no DF também. É melhor do que eu falar, coloca esse primeiro vídeo aí e a gente retoma o nosso papo aqui. 2018 foi um ano de recuperação da economia. No caminho para deixar a crise, o desemprego caiu em 18 das 27 unidades da federação. Os dados foram divulgados pelo IBGE e fazem parte da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A maior queda aconteceu no Amazonas.
Entre as capitais, Florianópolis, em Santa Catarina, apresentou a menor taxa de desemprego do país. No outro lado da lista, aparece Macapá, no Amapá, com o maior índice de desempregados. A pesquisa do IBGE também mostrou que 12 capitais brasileiras tiveram a maior taxa de desemprego dos últimos 7 anos. Nos números gerais, o desemprego apresentou uma pequena queda no ano passado. A taxa ficou em 12,3%, um pouco menor que os 12,7% de 2017. Nós fechamos o ano de 2018 com uma desocupação menor, né? Mas essa desocupação que se reduz, ela se reduz em função de aumento de informalidade, aumento de subocupação e aumento de desalento. Para esta professora de economia, depois de uma crise, é difícil retomar a geração de emprego. Ela acredita que essa deve ser uma das principais preocupações do novo governo. Ter um desemprego ainda alto nas principais capitais do país, principalmente onde você tem uma economia mais estruturada e mais aglomerada nos grandes centros urbanos, é um problema para qualquer governo, seja ele um governo ultraliberal, seja ele um governo desenvolvimentista. São dados, né? Por exemplo, eles não citaram, por exemplo, os valores aqui do Centro-Oeste, mas em toda a região Centro-Oeste caiu o desemprego, né? Pouquinho, mas já é uma gota d'água num oceano que está tirando o sono de todo mundo. 12 milhões de desempregados, meu amigo, é coisa por demais, né? E o pior é o seguinte, é o subemprego que vai surgindo aí e que não deixa a moçada ganhar como manda o figurino. E também acabam não recolhendo impostos, né? A Previdência fica sem a colaboração deste empregado, é complicado. O Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, recuou de 8,5 para 7,6, né? 0,9 até que foi bem expressivo. Esse Mato Grosso do Sul que eu falei. Mato Grosso agora de 9 para 7,9. Goiás de 10,6 para 9,2. E aqui nós, no Distrito Federal, o desemprego que era da ordem de 13,2%, recuou no ano passado para 12,7%, um 0,5 aí, que quer queira, quer não, a gente pelo menos já vê um bocadinho mais de gente trabalhando, né? Porque se a gente for olhar Brasília, mais de 300 mil desempregados, se a gente somar com o entorno, vai chegar uns 500 e olha lá se não dobrar o nosso número aqui. E olha que esse dado ainda é um dado que deixa a gente ainda inseguro, porque todas as casas que a gente entra tem pessoas desempregadas, né? Que eles só estão contando aquele cidadão que ainda não se resolveu na vida, ainda não foi vender água no semáforo ali, ou a pipoquinha, não é mesmo? Então, eles só consideram desempregado o cidadão que está com a carteira, que acabou de ser despedido, não é mesmo? E ainda não achou outro rumo. O cidadão que está no subemprego, por exemplo, eles não contam como desempregado. O número é muito grande, é alarmante. E aquilo, a pessoa bem empregada, ela com um bom salário, ela vai pagar imposto, vai ajudar o Estado também a poder investir nos serviços públicos. Quando a pessoa está desempregada, ela se torna quase que um peso para o Estado. Então, a gente precisa buscar a geração de emprego até para a saúde econômica do Distrito Federal, né? E todos os estados ao longo do Brasil têm que ter essa mesma visão, eu acredito nisso. Você deve ter se reunido com empresários e tudo mais. O que é que o empresariado está pensando neste momento? O empresariado está com um sentimento de insegurança, naturalmente. Acho que hoje os empresários estão muito calejados, muito machucados pelo que aconteceu nos últimos anos, mas estão esperançosos. O momento é o momento de reconquistar a credibilidade com o empresariado, reconquistar a confiança com essas pessoas, né, para que eles possam voltar a investir. Né, que a gente possa ver empresas também do mundo todo vindo investir aqui no DF, no Brasil como um todo. Né? A gente vê aí, por exemplo, nós temos aqui em Brasília não sei quantos milhões de reais possíveis para investimento em apoio à pesquisa. Né? Então, por que não trabalharmos a vocação da nossa capital quando a gente fala disso? Então, é nessa linha que a gente tem que ir. Né? Estabelecer uma política pública, econômica para o Distrito Federal e trabalhar em cima dela. Você está praticamente há menos de 2 meses como parlamentar, né? E nesses quase 2 meses, você já apresentou lá cerca de 14 projetos. Precisava tudo isso? Na verdade, Celso, o que nós fizemos? Eu apresentei
Hoje já 27 projetos. 27? 27 Eu projetos. li a não sei onde e achei 14. Porque eu apresentei em janeiro 14. Nós apresentamos 27 projetos de leis propositivos, que são leis novas, que a gente acredita que sejam importantes para segmentos e para que a gente possa, de fato, atender as nossas promessas de campanha, porque tudo aquilo que eu falei na minha campanha eu estou tentando realizar já através de leis. Tenho trabalhado em cima das minhas pautas, porque o povo quer ver isso, quer que a gente assuma um compromisso e cumpra. Logo no começo eu podia fazer, porque se era uma promessa minha, eu já conhecia daquela pauta. E também estou apresentando mais 26 projetos agora, fora esses 27 de leis, pedindo revogações de leis, que são leis que não levam nada em lugar nenhum. Então nós não queremos encher também a nossa legislação de regulamentação e travar o Estado. Nós queremos propor leis que são necessárias e esvaziar daquelas leis que a gente sabe que estão lá só constando e que não são leis importantes. Para julgar tudo isso aí, hein? Para analisar todos esses projetos. Já pensou se os outros 23 fizerem a mesma coisa? Uai, não sei, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu espero que todos façam. É importante que a gente faça grandes coisas pelo DF, que eu acredito que tem condição de realizar. Eu já estou em 4 frentes parlamentares. A Câmara estava precisando era trabalhar um bocadinho mais, né? Precisava acabar com aquela velha história de trabalhar só na terça e na quarta-feira, né, mano, velho? Vocês têm trabalhado em outros dias da semana? Olha, eu trabalho todos os dias da semana, muito. Sim, mas e lá dentro, com os demais companheiros, debatendo esses projetos, como tem muitos deputados nas novos, comissões, por exemplo? Como tem muitos deputados novos, o pessoal está muito engajado. Realmente eu tenho visto muita energia dessa nossa nova Câmara. Eu tenho trabalhado bastante. Eu, no mês de janeiro, Câmara de Recesso, trabalhei do dia 1º ao dia 30, de cabo a rabo, todos os dias, muito, para que a gente pudesse já dar um resultado para a comunidade. E no dia 2, logo no primeiro dia da legislatura, depois de ter tomado posse, eu já apresentei 14 desses projetos que a gente citou. Eu apresentei logo no primeiro dia, porque já eram promessas que a gente tinha feito e a gente tinha que cumprir. E nós fizemos. Você, inclusive, está pedindo uma revogação. Eu acho que você está batendo de frente com a federal. Opinião minha, certo? Você está dizendo, né? Revogar a Lei 2.375, que proíbe a comercialização de armas de fogo no DF. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para liberar, ué. O que acontece? E pode vir uma lei lá de cima. Não, mas o que acontece? Hoje existe uma lei que não permite a comercialização de armas de fogo no DF, mas não compete a nós, deputados distritais, dizermos se é possível a pessoa portar uma arma ou não. Compete ao Congresso Nacional. Sim, com certeza. É uma lei inconstitucional, começando por aí. Então, nós estamos revogando, tirando da nossa legislação uma lei inconstitucional. E segundo ponto, hoje, no momento Brasil que nós estamos vivendo, se o presidente da República decidir lá, de fato, igual ele tem feito, dar condição dessas empresas que produzem armas, produzem coletes à prova de bala, se vierem para o nosso país, aonde essas empresas se instalariam? Né? Porque uma empresa dessa ela vem gerando 4 mil, 5 mil empregos no mínimo para cada planta que ela vai produzir. Então, o que eu penso? Que se existe a possibilidade de algum lugar no Brasil receber essas indústrias, Brasília tem que ser esse lugar, porque lá nós vamos gerar emprego. Eu não estou pensando na possibilidade da comercialização das armas, eu estou pensando nos empregos que podem ser gerados através da vinda desses empresários do mundo todo. E, inclusive, essa foi uma demanda que nós apresentamos, essa revogação de lei, porque a Fibra pediu. A Fibra disse, Eduardo, nós temos empresários querendo vir que não conseguem. Então, ajuda a gente a trabalhar nessa pauta. Porque existe uma lei inconstitucional que não ajuda em nada com relação a comercializar arma, mas atrapalha o empresário a vir. Na verdade, você está querendo revogar para valer uma inconstitucionalidade. Exatamente, nós estamos fazendo a revogação dessa lei. Então, é sempre com muito compromisso que a gente propõe as coisas ali na Câmara e eu tenho tido sempre uma análise muito técnica e correta daquilo que a gente tem que realizar para a cidade, sem fazer nada. Que fala em dispositivos móveis para escolas públicas. Esse é o seguinte, o que acontece? Não, nós estamos dando condição, na verdade, de que se insira dentro do plano pedagógico das escolas uma possibilidade de você utilizar iPads, equipamentos tecnológicos, às vezes até um smartphone, desde que esse smartphone não tenha outros aplicativos, tenha apenas um aplicativo ali dentro, porque as pessoas às vezes olham e falam bem assim, não, Eduardo, vai poder usar celular na sala de aula? Não, não é celular na sala de aula. A política pedagógica vai estabelecer que tem um aplicativo tal que pode ser utilizado com acompanhamento, fiscalização e num aparelho independente cedido pela secretaria. Aí você pode implantar isso. Todas as escolas particulares no Brasil têm feito e no mundo todo isso está acontecendo. E nós temos que caminhar para tentar realizar coisas que estão mudando o mundo, né? Nós estamos vivendo uma sociedade tecnológica. Eu sabendo que ia conversar contigo, eu guardei do jornal Correio Brasiliense do dia 23, sábado, né? Achei uma matéria, né? Déficit
tecnológico nas salas de aula. Só vou ler, né, o principal aqui, ó. Levantamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal identifica computadores obsoletos nas escolas públicas. No total, 41,7% destas máquinas da rede de ensino estão em manutenção. 79,1% apresentam mais de 10 anos de uso. Neste vapt-vupt da tecnologia, que o que você comprou de manhã, de tarde já está obsoleto, já pensou 10 anos, mano velho? Nós temos que desenvolver, né, caminhar. Então, é o que eu tenho dito. Até quando nós vamos continuar comprando equipamento, gente? Nós temos que alugar essas máquinas. Quebrou, a empresa vai lá e já tem que dar manutenção na mesma hora, substitui. Ela leva para consertar, mas deixa outro no lugar, né? Outro no lugar. Você deixa a população desassistida com essa aquisição. É um modelo de contrato mal feito, que tem que ser revisto. E eu não estou falando só da educação, acho que na saúde também. Quebram um tomógrafo, aí a pessoa fica lá um ano aguardando para que compre outro equipamento, tem que fazer uma licitação, é todo um processo burocrático. Não. Quebrou, no outro dia já tem, a empresa já está lá colocando outro no lugar para funcionar, a população ficar assistida e as coisas vão caminhando. A gente tem que ter mais agilidade. O povo está cansado de serviço ineficiente no serviço público. E no tempo da tecnologia, por exemplo, nós podemos fazer mudanças, mas muito mesmo, eu não diria nem 180, é nos 360 graus mesmo, né? Eu estava vendo há pouco tempo uma matéria da TV Brasil mostrando, por exemplo, está todo mundo reclamando que você tinha que ir ao centro de saúde e tal, atrás de um medicamento, e quase sempre chegava lá, não tinha. Mas também não tinha telefone para você ligar de novo, para perguntar, né? Chegou, pelo menos você não bate perna, e nem dá com a cara na porta. E aí uma unidade de saúde do Guará 2 tomou uma providência que facilitou a vida de quem busca. E essa providência está na palma da mão. Eu acho que isso deveria ser aproveitado, inclusive, você que gosta de botar projeto, presta atenção no que vai dizer essa mocinha aí, né? Que eu acho de suma importância o que eles fizeram lá no Guará 2. Coloca aí, por favor. Os usuários da unidade de saúde UBS 2 do Guará 2 não precisam mais ir até a unidade para saber quais medicamentos estão disponíveis no estoque. Agora são duas formas de acesso usando a internet. Além de ter a opção de entrar no endereço do blog, que é farmaciaubs02-guará.blogspot.com, tudo sem acento, o interessado pode baixar um aplicativo de leitor de QR Code no celular, que vai direcionar para esse mesmo blog. Esses acessos foram desenvolvidos pelos profissionais da própria unidade de saúde do Guará. Tudo começou porque não havia telefone para a farmácia da UBS e muita gente dava viagem perdida até a unidade quando o remédio estava em falta. O blog está disponível à população desde maio do ano passado. E tem gente continuando, ela falou, né, viagem perdida, mas na verdade bate com a cara na porta mesmo, né? Porque tem lugar, inclusive, que o cidadão está de férias e não há ninguém substituindo na distribuição de medicamentos, viu, Eduardo? Né? Como é que não são as coisas? Nós temos hoje na Secretaria de Saúde 23 sistemas diferentes, não integrados para a gestão. Ou seja, a gente fala de um aplicativo para marcar a consulta, é muito distante ainda do que a Secretaria está realizando. Nós temos que avançar demais, né? Nós estamos travados no tempo. A gente está no século passado ainda, quando se fala de tecnologia na saúde pública, viu? Nós temos que mudar muita coisa. Esse tipo de solução que a gente tem que adaptar. Simples e rápida. Simples, rápida. Hoje você tem um equipamento que você bota o dedo e com 15 minutos você já recebe no seu telefone ou no seu e-mail o seu exame de laboratório de sangue, você não precisa ficar mais aquele tempo todo aguardando. Hoje as pessoas ainda continuam aqui no DF fazendo 6, 7 exames, quando vai fazer o 7º, vencer, os outros todos têm que fazer tudo de novo. Então a ineficiência do Estado leva a gerar um custo que é monumental e que não é dinheiro jogado fora, né? No momento que está faltando dinheiro para investimento. Então nós temos que ter responsabilidade. Se podemos complicar, porque vamos facilitar. Parece que é desse jeito, né? Exatamente. Sempre. Quem instalar uma empresa não tem jeito. Você quer ser beneficiado com o seu direito de pegar um medicamento gratuito, você ou vai lá e geralmente bate com a cara na porta e não tem sequer a santa oportunidade criada por este centro de saúde lá do Guará. Parabéns para ele. Eu até outro dia, a gente estava na Câmara, ano passado, aprovaram uma lei que reduzia a carga tributária para os cigarros, né? E aí sancionou agora nesse governo.
E eu estava dizendo, falei, olha, nós estamos falando de saúde pública, de melhorar a vida das pessoas. Em vez de a gente reduzir o imposto para o cigarro, que gera um prejuízo anual para o nosso país de 40 bilhões de reais, porque custa muito mais caro tratarmos o doente do que a arrecadação que gera de imposto. Sim, com certeza. A gente tinha que estar reduzindo o imposto dos medicamentos, dos equipamentos voltados para Tá brigando tecnologia por isso na lá, área da saúde. Né? Então, Regufo essa tem que ser uma brigou pauta na nossa. Câmara, está brigando no Senado e ela não consegue. Parece que há um trem amarrando o negócio ali, cara. Que nós vamos ter que lutar muito para mudar, mas uma hora nós vamos ter que mudar isso aí, porque ninguém aguenta mais o que está acontecendo no nosso país. A gente está vendo as pessoas morrer hoje tratando como se fossem objetos. Isso não pode existir. E quando você usa para falar lá na Câmara, né? Já fez alguns pronunciamentos lá? Já fiz alguns pronunciamentos nesse sentido, Tá. tenho batido nessa tecla e já estou, inclusive, apresentando um PL lá, que eu tenho discutido muito com a Secretaria de Fazenda, para tentar viabilizar essa situação. E aí, quando você fala lá, como é que é a reação dos companheiros? Se é que tem companheiro ouvindo, né? Hoje os É deputados... porque geralmente o coitadinho fica falando, meu Deus do céu. O parlamentar fica falando ali e o resto fica proseando lá embaixo ou simplesmente não estão na sala, né? Como a Câmara é uma Câmara muito nova, a gente tem tido até uma boa aceitação dos parlamentares nesse primeiro momento. Muitos porque acreditam mesmo que é importante que a gente não reduza o imposto do cigarro, reduza o imposto do medicamento, e outros porque querem estar na onda, né? Ou não querem desagradar outro parlamentar e tal. Mas isso é importante que a gente vá construindo dia a dia, mostrando dados, números, porque quando a gente consegue calçar bastante de informações dos nossos projetos, das nossas ideias, a gente consegue realizar muita coisa ali dentro. Eu tenho procurado a Secretaria de Fazenda, até porque muitos desses projetos passam por a gente conseguir fazer um estudo do impacto econômico, e quem tem esses dados, Secretaria de Fazenda, para que a gente possa realizar junto com eles alguns projetos que são projetos para mudar o Distrito Federal. Tem projeto que a gente até sugere que eu não possa apresentar da Câmara, que a gente tem dificuldade para estabelecer uma política pública nesse sentido, mas que a gente tem sugerido para o Executivo. Então, São Paulo deu, por exemplo, a isenção de ICMS para as empresas que produzem e embalam hortifruti granjeiros dentro do Estado. E aqui nós demos a isenção de ICMS para pera e maçã. E eu peguei, encaminhei uma carta para o governador, encaminhei uma carta para o governador, conversei com o mesmo e oficiei, inclusive, o Executivo, sugerindo que a gente olhe esse modelo que São Paulo está fazendo e que a gente tente segui-lo para que a gente continue competitivo a nível nacional e valorize o empresário local, dê condição da pessoa que está aqui para ela gerar mais emprego, para ele poder produzir mais, porque nós temos uma economia aí viva. Nós somos grandes produtores de morango. Nós somos grandes produtores de goiaba, que poucos citam. Fazem a festa do morango, parece que agora, lá na região de Braslândia, resolveram fazer a da goiaba também. Né? A região de Planaltina ali é grande produtora de pimentão. Nós mandamos pimentão para fora, mano, velho. Produzimos o suficiente para isso. Então está na hora da gente encarar e dar um pouquinho mais de alívio para esses produtores. Com certeza, esse é o momento. Nós temos que fazer isso agora, até porque o Brasil está fazendo, né? E a gente precisa diminuir um pouco dessa nossa carga tributária. Não tem empresário que aguente, não tem pessoa que aguente pagar essa carga tributária que a gente paga no nosso país e não ter acesso a serviços que você vê que seu dinheiro está sendo investido da maneira responsável e que vai surtir algum efeito na sua vida. Isso poderia ser feito até um acordo com produtores, né? Você vai gerar mais emprego. Né? Haveria possivelmente com certeza. Não, uma obrigatoriedade. Eu apresentei um PL, até um dos projetos que a gente apresentou, para ser mais objetivo, que ele dá a condição, na verdade ele sugere ao governo, ele garante, né, assegura que você tem um percentual dentro das empresas públicas de membros do setor produtivo. E quando a gente fala das empresas públicas voltadas para a área da agricultura, por exemplo, a gente teria dentro dessas empresas pessoas que são produtores, que são pessoas que são engajadas com a causa de desenvolvimento dentro daquele contexto de economia. Olha, eu acho que todas as áreas elas têm que ser abrangidas, né? Eu achei interessante, por exemplo, um projeto seu, até lá nos bastidores, perguntei se não tinha um pouquinho da ideia do seu pai, que ama de paixão assim, né, essa área esportiva e tudo mais. Você diz lá, garante à mulher igualdade nos valores das premiações relativas a competições esportivas, artísticas e culturais realizadas no DF. Ganha bem menos a mulher, é? Em alguns eventos até ganha bem mesmo menos. Numa premiação, se for um macho, um homem que ganhar, ele vai receber mais do que se for uma mulher. Tem o campeonato de vôlei.
O campeonato masculino, a premiação, o feminino é outro. Isso ainda acontece no DF e nós estamos trabalhando para que isso não aconteça mais, porque a gente tem que ter igualdade, não tem o que se discutir nesse sentido. Para mim, isso é básico. Agora, tem uma aqui que eu achei interessante e discutível. Eu não sei como é que vocês vão vigiar isso. Proíbe, no âmbito do Distrito Federal, o sacrifício de aves por meio cruel. A gente tem uma pauta da defesa dos animais, né, uma pauta responsável. O fato é que até hoje a gente vê em determinados locais granjas que eliminam o animal quando ele nasce macho por trituração quase que vivo. Então nós não podemos mais admitir isso no nosso país. Eu acho que nós temos hoje vários métodos inteligentes que não custam caro e que poderiam ser desenvolvidos através dessas indústrias. Que você, dentro do próprio ovo, já sabe a temperatura, por exemplo, se vai ser macho ou fêmea, e aí você vai utilizar o ovo para outra coisa. Então, você poderia fazer isso, por exemplo, nessa perspectiva, sem ter que torturar, né, triturar o animal vivo, que eu acho que é uma crueldade tremenda. Você olhou mais para a questão das aves mesmo? Com certeza. É que nós somos bons produtores de ave e temos, inclusive, empresa poderosa, né, que adquiriu a antiga Só Frango. Pois é, mas empresas grandes frango abatido. São empresas que têm convicção que querem ser empresas responsáveis e que não teriam problema nenhum de se adequar à legislação nesse sentido, até porque isso não geraria uma despesa grande para essas empresas, muito pelo contrário, nós queremos trabalhar para dar isenções de impostos, para dar condições dessas empresas se desenvolverem, mas quando a gente fala de vidas, nem que sejam vidas de animais, a gente tem que ter responsabilidade para não matar esses animais de maneira cruel. Acho que ninguém concorda com a morte dessa forma. Eu pensei que você estivesse pensando mais nas questões de religiões que fazem esse tipo de oferendas e tudo mais. Não, quer dizer, você está pensando na indústria. Nós estamos pensando mesmo, na né? indústria mesmo, porque a gente tem que ter responsabilidade com esses animais, né? Outro projeto seu que me chamou a atenção, além desse das aves, né? Projeto de lei autoriza animais domésticos a visitar pacientes internados. Esse é o seguinte, hoje nós já temos vários tratamentos no Brasil que utilizam animais de estimação. Então, vou dar um exemplo disso. Uma criancinha que está lá no hospital tratando um câncer. Essa criança está há 3 meses, ela está num ambiente que é um ambiente fora da casa dela, né? Então, quando ela recebe o animalzinho dela, naturalmente ela vai se sentir melhor. E isso tem sido utilizado ao longo do Brasil todo. São Paulo, ano passado, fez essa lei. Essa lei é uma lei que eu estou fazendo, copiando o que São Paulo já fez. Que é bom, né? E o que o Rio Grande do Sul fez também em 2017. Verdade. Não quer dizer que nós vamos permitir um animal dentro do hospital de maneira irresponsável. Na lei a gente deixa bem claro que é de acordo com a regulação de saúde do hospital. Ou seja, o hospital tem que seguir vários panoramas específicos de saúde. Ele vai ter que, por exemplo, exigir laudos, exigir que esses animais apresentem atestados, tal, para que ele possa estar ali dentro daquele hospital. E vamos possibilitar ainda para os hospitais terem condição de, em algum local dentro da estrutura dele, originar um espaço só para isso. Vai ter hospital que vai fazer isso. Já tem acontecido isso em alguns outros lugares no Brasil. Então, ele origina um espaço específico e a criança vai lá e fica com o animal dela no período do dia. Há poucos dias atrás, eu acho que foi o Exército. Levou um cavalo para visitar a meninada Dodói. E você Mas viu a fez repercussão que deu? Espetáculo maravilhoso. Né? E a gente está regulamentando, organizando. Né? Não quer dizer que a gente vá permitir qualquer coisa. Não é isso. Na verdade, a gente está dando condição de que a gente possa trabalhar alguns tipos até de terapias que existem hoje utilizando animais, que são muitas ao longo do nosso país. Já que falamos em cavalo, a ecoterapia merecia um pouquinho mais de destaque e de apoio governamental. Você podia pedir Nós isso. Vamos trabalhar com certeza. Eu conheço grupos aí que trabalham com ecoterapia na região de Brasilândia. Eu nem sei se eles continuaram fazendo esse tipo de trabalho. Eu estive lá umas 2 ou 3 vezes, gravei programa lá dentro. Né, magnífico de você gravar um programa hoje e 6 meses depois voltar e ver aquele aluninho que estava debruçado sobre o cavalinho e que não conseguia ter o mínimo controle, estava todo majestoso sobre o cavalinho, depois de 6 meses de ecoterapia, sabe? Eu acho que o governo devia prezar por essas coisas, sabe? Com certeza, uma das nossas pautas é essa, com certeza. Né? Uma da coisa, por exemplo, né, nós vamos entrar agora, eu deixei mais para o final, na questão do passe livre, né? E eu estava vendo, por exemplo, que o governo está fazendo um mutirão para decidir quais pessoas com deficiência
né, física podem ter o passe livre. Eu sei que aí tem muito, né, até porque médicos estão sendo utilizados e tudo mais, tem aqueles que gostam de dizer que tem certa deficiência e não tem dica de nada. Coloca essa matéria aí. As secretarias de Saúde e Justiça do DF estão fazendo um mutirão para zerar a fila do passe livre para pessoas com deficiência. 7 médicos estão trabalhando das 9 da manhã às 5 da tarde na estação do metrô da 112 Sul. Eles estão avaliando e emitindo os laudos necessários à concessão do benefício. Normalmente, o governo emite cerca de 400 laudos por semana. Com o mutirão, serão mais de 850. A previsão é concluir nos próximos 30 dias a análise dos quase 19 mil processos pendentes. Depois que zerar a fila, o GDF deve definir novos critérios de inclusão e exclusão da concessão do passe livre especial. Pular de 400 e poucos mil para 850 mil já é um grande ganho, né? E rapidamente também, porque tem deficiente que fica na fila de espera para passar por esse processo e demora uma eternidade para conseguir o passe livre. Mas o passe livre está gerando mais complicação no Distrito Federal e tem sido motivo da mídia bater em cima, é na questão do passe estudantil. Você já mergulhou nesse assunto, não? Tenho mergulhado e primeira coisa é o seguinte, tudo aquilo que a gente pode provocar que a pessoa não vá na escola, a gente precisa ter muita responsabilidade. Por quê? Porque hoje a gente tem que incentivar o menino a estudar, tem que incentivar a pessoa a se capacitar, tem que incentivar a pessoa a melhorar de vida, porque com um bom salário ela paga imposto, ela vai melhorar a vida do Estado também. Então nós temos que ter responsabilidade na hora de votar qualquer coisa ali na Câmara que vá possivelmente fazer com que uma criança não vá para a escola. Eu tenho dito muito que nesse projeto do passe livre especificamente, o governo encaminhou um projeto para a Câmara que nós temos que repensar algumas coisas nele. Por exemplo, a gente fala de 4 rendas familiares. Como que isso vai ser estabelecido? Tá bom, o governo definiu uma forma de estabelecer as 4 rendas familiares. Mas e se essa família tiver 10 filhos, tiver 10 dependentes? R$400 vezes 10 dá as 4 rendas familiares. Então, a gente precisa tentar entender melhor como que isso vai funcionar, porque esse cálculo tem que ser per capita, pela quantidade de dependentes. Nós não podemos correr risco de uma família não ter condição de custear a ida do filho para a escola, porque nós não podemos provocar um movimento no qual a criança não consiga estudar ou não consiga ter acesso à educação. Rapaz, não me cabe na minha cabeça, mas de jeito nenhum, Eduardo. Esse pessoal vendendo, por exemplo, né, com o cartãozinho do passe livre, lá na rodoviária principalmente, e o cidadão, por exemplo, se a passagem, eu não sei quanto é que está uma passagem hoje, ignorância minha mesmo, né? Mas vamos dizer, se ela é R$5, ele acaba vendendo por 4 e o outro compra, que também está errado, mas vou fazer o quê? Aí o cidadão chega lá, passa uma vez, eu vi numa matéria da Poderosa, 6 vezes seguido, em 2 minutos, o mesmo cartão sendo passado. Em tempo de tecnologia, né, que você citou aí, por exemplo, que vai beneficiar nossos estudantes, que vai trazer importantes empresas para o nosso núcleo de desenvolvimento nesta área tecnológica. Cara, isso aí não tinha que ser bloqueado na segunda vez que passou, porque o cartão foi feito para você ir e voltar. Olha, hoje todos os ônibus têm biometria. Então, assim, a gente precisa utilizar as tecnologias que já existem dentro do sistema. Está passando lá no metrô que não tem. Então, nós temos que adaptar o sistema. Ou está passando no ônibus também, mano, velho. Não sei como é que eles conseguem. Não sei como conseguem, mas nós temos que combater as fraudes. O primeiro lugar é combater a fraude. Outro exemplo, não se estabeleceu, por exemplo, no projeto do governo, uma distância para a escola. Aí a pessoa mora a 200 metros da escola e recebe o passe livre porque ele está enquadrado naquele contexto. O que ele vai fazer com o passe livre? Vai vender. Nós temos que combater esse tipo de coisa. Então, aí começam os gargalos que nós temos que costurar para que eles acabem, para que a gente possa mudar essa situação do DF e não jogar dinheiro fora. Mas a gente falou que, por exemplo, com relação à biometria que existe dentro dos ônibus. Vou dar um outro exemplo de tecnologia hoje dentro do sistema de transporte que não está sendo utilizado, tem que ser adaptado. Todos os ônibus têm GPS. Vários estados no Brasil, você entra no seu telefone e você vê mais ou menos onde o ônibus está passando.
E aí Claro. você sabe que tal hora você vai poder pegar ônibus naquela parada. Aqui no DF até hoje não tem isso implantado. E isso está estabelecido em Cantaram contrato. em prosa e verso que isso ia acontecer, né? Isso está estabelecido Isso em em governos contrato há anteriores. mais de 5 anos. Ué. As empresas têm que cumprir e o Estado tem que cobrar. Né? E esse é o nosso papel na Câmara. Ir lá e brigar por isso, e nós vamos brigar. É fácil de ver, né? Poxa, estão falando das escolas particulares. Não venha dizer que só filho de rico estão hoje na escola particular, né? Há uma certa facilidade. Eu me lembro que o Isalci, por exemplo, hoje senador da República, criou um tipo de coisa, porque se há ociosidade, por exemplo, e está sobrando vagas, eles dão um jeitinho, entregam para, né, fazem lá uma provinha e ajudam, dão 50% de desconto, até mais na mensalidade. E esse aluno, com certeza, vai precisar do passe livre para poder ir vir de ônibus. Mas tem aqueles também que às vezes se beneficiam e usam os ônibus e vans particulares. Então está faltando é só fiscalização. Mas aí você pode punir, você pode multar, você tem que fiscalizar. O Estado tem que ter um nível de fiscalização responsável, né? Então, e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande porque tem quadro de pessoal, mas que às vezes não é suficiente para estar fazendo isso. Nós estamos praticamente encerrando o programa. Né? Citamos alguns dos seus projetos, mas para quem já apresentou 27, nós não fizemos mais do que meia dúzia. Né? Qual é o grande mote hoje que você vai defender com unhas e dentes desses seus projetos? Olha, primeira Pode ser coisa, até mais de Celso, eu quero trabalhar muito em cima da pauta de geração de emprego, quero desenvolver vários projetos nesse sentido. Muitos projetos, inclusive, para que a gente possa dar condição do jovem ter acesso ao primeiro emprego. Eu fui em muitas casas, vi muitas pessoas dizendo que eu não tenho experiência, eu não consigo um trabalho, Eduardo, mas nunca ninguém me deu a primeira oportunidade, como é que eu vou conseguir ter experiência assim? Então, nós temos que trabalhar para que essas pessoas tenham oportunidade, para que esses jovens não estejam nas ruas, estejam estudando, estejam trabalhando e a gente possa ter mais segurança nos lares, esses jovens possam consolidar suas vidas e ajudar suas famílias. Então, eu quero trabalhar em cima dessas pautas, porque o povo não quer migalha de político, o povo quer condição de conquistar as coisas com as próprias mãos e nós temos que dar essa condição. Esse jovem aprendiz, né, ele tem que ter porta aberta, né? Não só no governo, que também trabalha com o mínimo de jovens aprendizes, e ainda não caiu a ficha dele, eu sou do tempo da ficha ainda, né, de que esses meninos conseguem fazer um excelente trabalho lá dentro. São realmente bons aprendizes. E a iniciativa privada tem feito isso, e quem tem, os poucos que têm feito isso, tem se dado bem. Eu acho que está realmente precisando de alguma coisa, talvez até como lei, né, para uma proposição mais firme, para que as empresas tenham essas pessoas trabalhando. Com certeza. Até porque esses jovens, eles, quando estão trabalhando, estão estudando, eles estão se desenvolvendo, estão desenvolvendo a economia do nosso Estado. Estão acumulando renda, estão movimentando a economia local. Cada jovem desse empregado, ele passa a ter o dinheirinho dele, ele vai na padaria, ele vai no comércio, ele ajuda o comércio a sustentar, ele ajuda a padaria a vender. Então, esse jovem ele tem que ser valorizado também. E hoje é um grande gargalo que a gente tem. São muitos jovens desempregados, são muitas pessoas que estão nas ruas hoje por falta de oportunidade de trabalho. Esse jovem pode ir para o caminho errado, pode gerar, às vezes, um risco para a vida das pessoas, o que não tem preço, pela falta de oportunidade que o Estado deu para ele. Nós temos que ter muita luta aí para poder mudar isso aí. Enquanto a gente nega o direito dele iniciar sua caminhada de trabalho, lá na rua ele encontra aos borbotões aqueles que querem vê-lo no caminho da droga, primeiro como usuário e depois como aviãozinho, né, laranja, para poder caminhar por aí. Que é o pior caminho possível que nós podemos ver nossos jovens indo hoje, né? Se tornando zumbis, reféns disso que está acontecendo no nosso país. Nós temos que combater isso com toda a nossa força. Bom conhecê-lo, que eu não te conhecia, conheço seu pai, conheço sua tia, mas não lhe conhecia, né? Leva um abraço meu para eles. Muito obrigado. Que você desempenhe uma função política, como sua tia realmente fez, né? Exímia parlamentar e também uma exímia secretária. Muito obrigado. É o que eu desejo de coração. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Espero que tenham gostado. Quem tiver dúvida, entre em contato conosco. Nós vamos dar o nosso máximo, dia e noite, para estar representando as pessoas o melhor possível, com muito trabalho e muita garra. Você pode ter certeza, Celso, disso. E nós vamos trabalhar com muita honestidade para que a gente possa atender os anseios da população, para que a gente possa mudar o nosso país de alguma forma. Conte comigo nessa luta. Tá bem, sucesso. As portas estão abertas aqui para de vez em sempre você aparecer. Tendo novidade, conta para a gente. Obrigado. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela sua atenção.
falamos um pouquinho mais do Distrito Federal hoje, mas você viu que tinha coisa aí que é a mesma coisa, igualzinho a mesma coisa que acontece aí no seu estado, né? Eu acho que, acima de tudo, nós devemos cobrar desses parlamentares que nós elegemos, em tempo hábil, né, aquilo que eles prometeram na sua campanha, não é mesmo? Você chegou, botou lá 27 projetos porque permitiu, né, ouviu os que te pediram isso durante a campanha. Isso é importante. Continue fazendo isso. Obrigado. Né, e que cada político faça a mesma coisa. Grande abraço. Um abraço.